Se você fosse um técnico da NBA e lhe fizessem uma pergunta simples, como você pararia o Steph Curry? Ao longo de sua carreira de quase 2 décadas, Curry e os Warriors enfrentaram uma infinidade de equipes diferentes. E claro, houve muitos esquemas defensivos lançados contra ele. Desde prendê-lo muito além do arco, até garantir que haja olhos constantes nele, enquanto ele se move sem a bola, fora das telas, que podem ou não ser telas móveis. Finais, jogador mais valioso retorne ao seu time. Na realidade, no entanto, existe apenas uma única resposta para essa pergunta que os treinadores tentaram implementar. Agarre-o. Agarre-o e empurre-o quando ele não tiver a bola. Os jogadores precisam usar alguma fisicalidade para tirá-lo do ritmo e fazê-lo sentir o contato de um defensor, evitando que ele fique confortável correndo em torno de telas o tempo todo. Se essa estratégia fosse usada contra qualquer outro jogador, seria considerada falta em 95% das vezes. Quer dizer, isso não é uma maneira legal de jogar defesa? E ainda assim, por que parece que as equipes se safam disso? Desde o Denver Nuggets, até o Cleveland Cavaliers da era LeBron James, até o Houston Rockets de hoje. Com muitas equipes no meio que compartilham a mesma opinião, essa é a maneira de parar o Steph Curry. Ao longo dos anos, isso é algo que tem sido destacado cada vez mais na mídia mainstream. Todo mundo sabe agora, da mídia aos locutores e até mesmo aos fãs de outras equipes, eles percebem a maneira como Curry é defendido. Neste vídeo, vamos mergulhar em detalhes sobre como tudo isso começou, por que os árbitros fazem vista grossa, e quão eficaz é essa tática na verdade. Os playoffs de 2013 são considerados a consagração de Steph Curry, quando ele se tornou uma das maiores estrelas da NBA. Na verdade, foi sua primeira participação nos playoffs, e o mundo não estava preparado para o que estava prestes a testemunhar. Nesta corrida de playoffs em particular, você pode não se lembrar, mas houve bastante controvérsia em relação ao nível de fisicalidade contra Steph Curry. Na primeira rodada contra o Denver Nuggets, os Warriors entraram como azarões. Mas à medida que conquistaram o jogo 1, depois subiram para 3-1 e então garantiram a vitória, uma coisa ficou extremamente óbvia. Os Nuggets não tinham respostas para o Steph. Tanto que eles precisaram tentar algo diferente. Algo diferente de acordo com Andre Iguodala, que estava nos Nuggets na época. Ele afirmou que o treinador deles, George Karl, queria aumentar a fisicalidade em Steph, e até queria jogar duro e dar golpes baixos nele quando ele não tinha a bola. O motivo é que os árbitros realmente não prestam muita atenção nos jogadores sem a bola, definitivamente não tanto quanto no jogador que realmente tem a bola. Para Steph, que se destaca em movimentar-se sem a bola e atirar após uma captura, George Karl ignorou as regras de liberdade de movimento. Vamos reintroduzir a verificação manual se for possível limitar seus movimentos de alguma forma. Se eles o agarrarem de propósito, bloquearem seu caminho, talvez até o derrubem, isso pode retardá-lo. Eventualmente, isso levou a uma briga entre os treinadores principais, com Iguodala sendo amplamente suspeito de ter contado ao treinador rival Mark Jackson qual era o plano de Karl, e Jackson estava furioso. Citação: eles tentaram enviar assassinos para Steph. Houve algumas jogadas sujas no início. Curry acrescentou: houve jogadas em que eu estava cortando a pista sem estar envolvido na jogada e de alguma forma recebo uma cotovelada no peito. Para os Nuggets, na verdade, meio que funcionou para desacelerá-lo. Nos seus 4 primeiros jogos, Curry teve 27,2 pontos por jogo, acertando 47% dos arremessos de 3 pontos. Nos 2 últimos jogos da série, ele pontuou apenas 18 por jogo e teve dificuldades nos arremessos de 3 pontos. Embora o plano de jogo de George Karl tenha falhado, juntamente com sua carreira de treinador, essa tática se tornou o modelo para o resto da carreira de Curry na NBA. Outras equipes nunca admitiriam, mas as ideias de George Karl estabeleceram um novo precedente para a defesa e para os árbitros. Quando todas as equipes adotam uma estratégia que se torna a norma,
Em vez de ver jogadas assim como faltas, os árbitros agora veem isso como a maneira padrão de defender Steph Curry. Se eu pudesse citar um exemplo muito semelhante, eu diria que tem que ser o Shaq. São dois jogadores completamente diferentes que dominaram o jogo em duas áreas completamente diferentes da quadra. Quando Shaq conseguia uma posição profunda no garrafão, literalmente ninguém podia pará-lo. Os defensores estavam quicando nele. Shaquille O'Neal, observe Mutombo. É como se ele o erguesse do chão. Difícil pular quando seus pés deixam o chão. Eles foram autorizados a bater nele e jogar de forma muito mais bruta do que qualquer outro centro na história. Shaq recebeu muitas críticas na época por seus cotovelos voadores. Mas honestamente, acho que é uma resposta adequada para o quanto ele foi prejudicado. Shaq era simplesmente imparável daquela área da quadra. As equipes recrutavam jogadores de mais de 2 metros apenas para cometer faltas no Shaq durante os jogos da NBA. Os pivôs adversários cometiam tantas faltas nele que todos se acostumaram com isso, inclusive os árbitros. Se marcassem todas as faltas, Shaq faria o triplo de lances livres. Steph é semelhante nesse aspecto, mas em vez de dominar no garrafão, ele domina com alcance. Com o menor espaço, a menor das aberturas, Steph consegue um arremesso limpo. Então, quando ele está se movendo ao redor das telas, sendo perseguido por seu defensor, ser agarrado e atingido é a única maneira do defensor ter vantagem para retardá-lo. Ouvi uma teoria da conspiração de que os árbitros permitem que os defensores se safem disso para equilibrar as telas móveis do guerreiro. No passado, especialmente com Andrew Bogut, ele era notório por configurar telas móveis que nunca eram chamadas. Naquela época, todos reclamavam muito quando agarravam Steph fora da bola constantemente. Ninguém era contra isso, pois equilibrava todas as telas móveis que o deixavam aberto em primeiro lugar. Combine isso com, você sabe, os fãs não prestam realmente atenção nos jogadores. Quando eles não têm a bola, é fácil convencer o público de que não há faltas quando eles não veem. Voltando aos playoffs de 2013, quando os Warriors eliminaram os Nuggets, avançaram para a segunda rodada contra os experientes San Antonio Spurs. No primeiro jogo da série, Curry registrou um de seus melhores jogos de playoff da carreira. 44 pontos e 11 assistências. E enquanto os Warriors ainda perderam o jogo, os Spurs pareciam não ter resposta para ele. Isso foi até Popovich perceber, sabe? Existem poucas maneiras de defendê-lo assim, e eles precisam encontrar alguma maneira de desacelerá-lo, assim empregando a estratégia de George Karl, mas de uma maneira muito mais discreta. Mais importante, eles colocaram o mais alto, mais longo, mais forte Kawhi Leonard em Steph. Então, quando ele estava tentando se abrir, era quase impossível escapar do alcance de suas mãos gigantescas. Os Spurs tiveram sucesso em sua estratégia para desacelerá-lo, já que Steph lutou em todos os jogos após o jogo 1. Mas uma coisa a lembrar é que, naquela época, os Warriors eram treinados por Mark Jackson e Curry não se movia muito sem a bola. Claro, ele fazia isso às vezes, mas quando Steve Kerr assumiu em 2014, ele implementou um novo tipo de ataque. Onde Curry não precisava criar todos os arremessos sozinho, movimentando-se mais sem a bola do que nunca. Junto com o aumento do movimento da bola, veio um dilema muito mais sério para os adversários. Eles se questionavam sobre o que poderiam fazer para evitar que esse sujeito fosse solto. Bem, agarrar se tornou a solução em toda a liga. Você tem que se agarrar, certo? Eles vão deixar você jogar nas finais. Então, quando Steph e Klay se juntam, você tem que marcá-los de forma física. Não se pode dar espaço para eles se moverem e cortarem, pois há muitos jogadores que são ótimos passadores, arremessadores e podem driblar. Agarrar foi fundamental para os Cavs superarem a desvantagem de 3-1 e vencerem o campeonato de 2016. Channing Frye admitiu que passaram a agarrar Steph e Klay de forma mais agressiva, forçando os árbitros a marcar faltas, o que raramente ocorria antes. Mas quando Kevin Durant se juntou à equipe um ano depois, não havia mais nada que alguém pudesse fazer. Ime Udoka e o Houston Rockets. Atualizações. Os Rockets de 2024
25 tiveram a quarta melhor ofensiva da liga, o que os ajudou a manter uma alta classificação no Oeste durante toda a temporada. Quando as pessoas reclamam de faltas ou choram por causa do contato físico, você cumpriu seu dever. Esse é o primeiro passo para vencer a batalha. Então eu disse à minha equipe, quando essa equipe começar a chorar por isso, aumente a intensidade e a agressividade, fazendo os árbitros se ajustarem a você. Agora, há muito o que desempacotar dessa única citação de Udoka, mas vamos começar com o conceito de fazer os árbitros se ajustarem a você. O plano de jogo dos Rockets é claro. Se Steph Curry estiver por perto, dê-lhe um abraço nada amigável. Dê uma sacudida nele. Semelhante a George Karl há muitos anos atrás, o conceito de fazer os árbitros se ajustarem a você é fazer com que eles sintam que é normal jogar defesa assim, para que eles não marquem nada. Ao longo dos anos, eles foram condicionados a entender que é assim que as equipes defendem Steph Curry, então isso se tornou tão normalizado que eles não reconhecem mais como uma falta. É comum ouvirmos que nos playoffs o jogo fica mais físico e desafiador, mas há uma linha entre a fisicalidade e a falta flagrante. A defesa dos Rockets meio que caminha nessa linha, e eles estão prestes a ultrapassar essa normalização. Alguns diriam que eles já ultrapassaram os limites. Ao mesmo tempo, foi um grande motivo pelo qual equipes como os Cavs e algumas outras no passado conseguiram pará-lo. Aqui está a pergunta importante, no entanto. Quão eficaz é essa tática? Quanto agarrá-lo e maltratá-lo impacta seu verdadeiro arremesso e seu verdadeiro jogo? Bem, vimos naquela série de Denver em 2013, quando George Karl começou a fazer isso, Curry jogou muito pior em seus 2 últimos jogos do que em seus primeiros 4. Vimos isso em várias finais contra os Cavaliers também. Por mais incrível que Steph Curry seja, seus números nessas finais foram estranhamente fracos. Comparado aos seus números habituais de playoffs ou da temporada regular, aqui está como eles se parecem. E honestamente, tem muito mais a ver do que apenas agarrar e segurá-lo. Mesmo que os Cavs tenham perdido em 3 dessas 4 finais, eles tiveram grande sucesso defendendo-o. Eles o forçaram incansavelmente a soltar a bola e deram a ele tão pouco espaço em todas as partes do campo. Eles precisavam que no mínimo 2 jogadores distintos o monitorassem constantemente. Um para realmente defendê-lo e o outro para indicar para onde ele está se movendo. Tudo isso apenas para garantir que Steph Curry não tenha uma visão limpa. E os Cavs, assim como os Rockets, roçavam a linha em sua fisicalidade. Eles conheciam seus limites, forçando os árbitros a fazerem uma chamada. Claro, eu não quero tirar nada dos Cavs. A defesa deles em Curry foi muito mais do que isso, e foi simplesmente fenomenal em todos os aspectos. Eles fizeram tudo o que podiam para desacelerá-lo de todos os ângulos. Caramba, é por isso que Kevin Durant se tornou um jogador mais valioso das finais 2 vezes. Eles estavam tão focados em Curry que não tinham recursos suficientes para parar Durant. Então a resposta para essa pergunta, bem, às vezes funciona. Sim, e isso impactou seu jogo. Mas como diz o ditado, grandes jogadores encontrarão uma maneira de superar isso. Acho que o debate sobre se esse tipo de fisicalidade deve ser permitido na liga, acho que é óbvio do meu ponto de vista. Eu acho que se os defensores claramente colocarem as mãos nele e o impedirem de se mover, deveria ser uma falta. Acho que o contato corpo a corpo está bem, desde que você não use as mãos para impedir o movimento dele. É por isso que temos a regra de verificação com a mão, não é? Se você ficar na frente dele e souber se mover pelas telas, ainda pode acompanhar sem agarrar. Por outro lado, há uma razão para ser tão difícil. Muito poucos jogadores na liga poderiam fazer isso. Claro, coisas assim não acontecem apenas com Steph Curry. Ao longo dos anos, vimos muitas superestrelas receberem tratamento similar. Tipo, por que Curry nunca recebe muitas chamadas, mas Jimmy Butler, seu próprio companheiro de equipe, recebe o maior apito na história do esporte? Mesmo com o menor contato, ele está na linha de falta. Enfim, é isso, pessoal. Deixe-me saber suas opiniões na seção de comentários. Você acha que a NBA deveria permitir que jogadas como essa continuem ocorrendo? É aceitável ter um conjunto diferente de padrões e regras dependendo do jogador? Assim como Shaq costumava ser arbitrado antigamente, você acha que Steph merece o mesmo?
Ou você acha que deveria ser mais consistente no geral, o que parece ser a resposta mais racional? Agradecido por assistirem. Espero que tenham curtido. Nos vemos na próxima. Paz.